queridos estudantes da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim! Sou a professora Deisiane e irei trabalhar o componente curricular de língua portuguesa. Preparados? Então vamos começar! Hoje a nossa aula é sobre o uso da vírgula. Vamos ler uma enciclopédia que está na tela. Vamos lá? Todos os tubarões são carnívoros, alimentando-se de outros animais marinhos, dos menores aos maiores, plâncton, moluscos, lulas, mamíferos marinhos e até outros tubarões. Podem ser muito vorazes, como confirmam os exames feitos no conteúdo do seu estômago, restos de aves marinhas e objetos de vários gêneros, como garrafas, latas de conserva. E aí, pessoal? Só para conhecimento, plâncton é uma grande quantidade de pequeniníssimos animais e vegetais que ficam boiando nas águas de rios e mares, ok? Como vimos, pessoal, suprimimos o texto apenas por se tratar de um texto enciclopédico, cuja extensão excede o necessário aqui para nós, neste momento, ok? A Enciclopédia da Vida Selvagem foi criada por Larousse, porque esse tubarão foi comparado com um pirata do mar. Você sabe me dizer? Devido à forma como esses animais costumam atacar silenciosamente e com muita rapidez, tal como os piratas ao atacarem embarcações. Daí a comparação do tubarão com um pirata. O que você sabe sobre tubarões? De que espécies de tubarão você já ouviu falar? Existem muitas espécies, não é mesmo? Como, por exemplo, o tubarão-serra, o tubarão-martelo, tubarão-tigre, tubarão-baleia, tubarão branco e uma variedade de espécies. Muito bem! Agora, vamos marcar somente a informação que está de acordo com o texto sobre o tubarão. Vamos lá? Os tubarões alimentam-se de carne ou apenas algumas espécies de tubarões são carnívoras? A resposta é: os tubarões alimentam-se de carne. Muito fácil essa, não é? Legal! Vamos reler o trecho que informa sobre a alimentação do tubarão. Vamos lá? Todos os tubarões são carnívoros, alimentando-se de outros animais marinhos, dos menores aos maiores, plâncton, moluscos, lulas, mamíferos marinhos e até outros tubarões. Vamos ler o outro quadrinho. Alimentando-se de outros animais marinhos, dos menores aos maiores, plâncton e moluscos e lulas e mamíferos marinhos e até outros tubarões. Vocês prestaram atenção na pronúncia desses dois quadrinhos que eu li? Qual das formas
torna a leitura mais agradável. E aí, vamos circular qual dos dois textos a leitura ficou melhor? O que vocês acham, pessoal, que foi a leitura do primeiro quadrinho ou a leitura do segundo quadrinho? Observem, alimentando-se de outros animais marinhos, dos menores aos maiores, plâncton, moluscos, lulas, mamíferos marinhos e até outros tubarões. O segundo, alimentando-se de outros animais marinhos, dos menores aos maiores, plâncton e moluscos e lulas e mamíferos marinhos e até outros tubarões. E aí, qual desses dois textos a leitura ficou melhor? O primeiro quadrinho, não é mesmo? Vocês conseguiram identificar? Muito bem. Qual é o sinal gráfico utilizado para separar os nomes dos alimentos ou coisas que o tubarão come? A vírgula, não é mesmo? Muito bem. É comum usar vírgulas ao separar elementos em uma enumeração. Por exemplo, para separar animais e também quando se lista a localização geográfica deles. Beleza? Então, vamos continuar. A vírgula indica uma pequena pausa e é usada para separar palavras ou frases. Vamos ler o texto que está na tela. Vamos junto comigo? Você já ouviu falar em Pluto, Snoopy, Scooby-Doo, Tom, Garfield, Félix e Frajola? Eles são alguns dos muitos cães e gatos que aparecem como personagens de histórias em quadrinhos e desenhos animados. Os animais de estimação sempre foram, ao longo do tempo, muito bem representados pela indústria de animação, servindo como fonte de inspiração para diversos personagens no universo dos desenhos, o que encantou e continua encantando crianças, adolescentes e adultos ao redor de todo o planeta. A nossa convivência com os pets, tanto no dia a dia quanto nos vários formatos de telas, assistindo suas traquinagens e estripulias, transformou-se num produto evidente de nossa admiração, carinho e apego emocional com essas doces criaturas. Para criar esses personagens, os roteiristas não poupam esforços em humanizar os nossos melhores amigos, proporcionando momentos inusitados que vão de gostosas e rasgadas gargalhadas. Passam por instantes de aflição e algumas vezes levam ao choro. Não tem como a gente não se apaixonar por esses desenhos animados, que conseguem aliviar a tensão e o estresse cotidiano de muitas pessoas. Então, vamos lá no texto circular o sinal de pontuação utilizado para separar os nomes dos personagens? Vamos lá, pessoal? Qual sinal de pontuação temos aqui? Vamos circular. Não vamos deixar nenhum para trás. E aí, circulamos? Beleza! O sinal que identificamos é a vírgula, não é mesmo? Vamos assinalar a opção que explica a função da vírgula no texto. Essa função é indicar as ações dos personagens? É separar os nomes que estão sendo listados? É separar os nomes que indicam chamamento?
Qual dessas alternativas podemos assinalar que explica a função da vírgula no texto? E aí, pessoal, já identificou? É a segunda alternativa, não é verdade? Ela vem para separar os nomes que estão sendo listados. Muito bem. Agora, iremos reler os 2 últimos parágrafos de um conto que se chama Os Calções Verdes de Bruno. Vamos lá? No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos com 2 riscas brancas de lado. Na porta da sala, uma contraluz amarela do meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura. O conto Os Calções Verdes de Bruno foi escrito por um jovem autor africano de Angola, Nidalo de Almeida, popularmente conhecido como Ondjak. É um poeta e escritor angolano, ok? Observe as expressões destacadas e me diga qual a expressão que indica que o tempo passou desde que a professora rasgou a carta do Bruno. No dia seguinte, com um riso que era também de tristeza e uma espécie de saudade, o Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos, com 2 riscas brancas de lado. Vamos circular? É aqui, não é, pessoal? Muito bem! Agora me diga, qual a expressão que indica onde Romina, o lugar onde Romina estava? E aí? É a segunda expressão, não é? Na porta da sala, uma contraluz amarela no meio-dia iluminava a cara bonita da Romina e os olhos dela molhados com lágrimas de ternura. Marcamos aqui. Beleza. E por que você acha que foram usadas vírgulas para separar essas expressões do texto que vinha a seguir? E aí? Quando colocadas no início ou no meio da frase, as expressões que indicam tempo e lugar podem vir separadas por vírgula. Beleza, pessoal? Quando essas expressões estiverem no final da frase, a vírgula não é necessária. Na porta da sala, todos olharam para Bruno. Todos na porta da sala olharam para Bruno. Todos olharam para Bruno na porta da sala, ok? Compare as frases a seguir com as usadas pelo autor no conto. O Bruno apareceu com a blusa dele vermelha e os calções verdes justos com 2 riscas brancas de lado no dia seguinte. Uma contraluz amarela, meio-dia, iluminava a cara bonita da Romina na porta da sala. O sentido foi alterado? E aí? Não, né, gente? O sentido prevaleceu, mesmo trocando as expressões em destaque de lugar, ok?
Observe o uso da vírgula neste trecho. A Romina desconfiou de alguma coisa, porque também tinha os olhos molhados. A vírgula foi usada para separar palavras dentro da frase ou para separar frases ou separar elementos de uma lista? A vírgula foi usada para separar frases, não é mesmo? Parabéns! Próxima tela. Gilderson Fiuza, Rua Venezuela, 154, Governador Valadares, Minas Gerais, 35059-270. Qual a pontuação podemos encontrar no endereço da carta? Olha aqui a pontuação, pessoal. E aí? Qual a pontuação? A vírgula, não é mesmo? E no endereço, o que a vírgula está separando? Está separando o nome da rua do número da casa de Gilderson. E por que a vírgula é usada nos endereços? A vírgula é usada nos endereços para separar o nome do lugar, ok? Vamos lembrar os casos em que a vírgula costuma ser usada? E aí, vamos lá? São vários os casos. Como? A vírgula é usada nos endereços para separar o nome do lugar, para separar frases ou separar elementos de uma lista. É comum usar vírgulas ao separar elementos em uma enumeração, por exemplo, para separar animais e também quando ali se lista a localização geográfica deles, ok? Então vamos lá. Para separar elementos de uma lista, precisamos comprar na feira batata, cebola, alho, abobrinha e laranja. 4. Para separar o vocativo ou chamamento. Professora, é para fazer a lápis ou a caneta? Para separar o local da data. Aracaju, 3 de outubro de 2018. Para intercalar expressões de tempo e lugar. Queríamos ir à praia, mas estava chovendo muito. Para separar frases. Todos de suas carteiras responderam ao bom dia da professora. Espero que vocês tenham entendido o uso da vírgula com essa atividade, ok? Então, concluímos a nossa aula. E não se esqueçam, na fala, utilizamos tons de voz e pausas, além de expressões faciais para expressar nossas intenções. Na escrita, para revelar essas intenções, utilizamos os sinais de pontuação, como a vírgula, que é muito importante. Agora é com vocês. Acesse a plataforma smedgv.com/aluno ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code no canto da tela. Não deixem de realizar as atividades. E não se esqueçam, se inscrevam em nosso canal do YouTube SMEDGV. Um beijo!